Alô, meus confrades, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, vamos lá, né? Hoje era pra mim estar nesse momento, era em expediente, né? Na escola, mas, enfim, teve uma situação que não, assim não ocorreu. Também eu não fui avisado, né? Eu sinto que há muitas coisas pra gente conversar. Tem conteúdo, ou tem e-mails pra ler, né? Enfim, mas eu vou. Aqui a gente vai fazendo o que pode, né? Nesse momento eu quis partilhar com vocês aqui uma experiência que aconteceu comigo ontem, dia 31 de janeiro de 2023. E eu até coloquei isso na aba comunidade, mas foi uma situação assim pra mim, então eu senti eu diria que eu senti o gosto da vitória ontem, um pouco, né? E aí, às vezes eu trato de tantos problemas, situações ruins que acontecem, mas aqui eu acho que ontem eu fiz um gol, né? Eu fiz um golaço. Então eu acho que as experiências boas que se vence, que se ganha, também devem ser enfatizadas. Eu era para ter começado a gravar bem antes, mas eu tava esperando a chuva afinada. Eu cheguei um pouquinho molhado aqui em casa. No retorno, vocês podem ver, tava. Sei que ia chover, mas depois de muitos dias de sol, um contato de novo aí com a chuva. Deixa eu me sentar aqui na minha cadeira, né? Papear com vocês. Enquanto eu converso, eu tô descarregando aqui a minha filmadora num HD externo para que eu tenha todos os vídeos aqui. Aos poucos eu vou catalogando aqui para fazer algumas edições para publicar aí para vocês. Rio de Janeiro, Maranhão. Do Maranhão são poucos. Eu vou tentar já colocar o mais breve possível aqui. Mas vamos lá, senhores. Ontem eu tive assim mais uma prova de que o conhecimento liberta, o conhecimento salva. Eu faço aqui um comparativo da minha pessoa, um antes e o depois. Eu até. Eu lembro no início da minha carreira docente. Na verdade, eu tive. Vamos lá, vamos fazer uma pequena cronologia aqui, né? Eu lembro quando eu trabalhei de faxineiro, depois trabalhei na saúde. Eu tinha a chamada impulsividade. Quando uma pessoa me fazia raiva, me provocava, eu já queria resolver na hora. E era falar desaforo. E aqui eu falo mais mesmo. Sempre eu trabalhei mais foi com mulheres, né? Todos os lugares que eu trabalhei sempre foi ao lado de mulheres, em sua maioria. Muitas vezes já ocorreu de numa equipe de trabalho eu ser o único homem. Posto de saúde, hotel. Eu acho que o tempo que eu mais trabalhei ao lado do sexo masculino foi quando eu trabalhei vendendo picolé na rua. Eu lembro que a sorveteria que eu pegava os picolé para vender só tinha menino na época, né? Mas depois, após isso, sempre foi mais ao lado de mulheres. Enfim, né? Foi o percurso da minha vida aí. No passado, eu nunca, nem por um segundo, eu me atentei assim de que, olha, às vezes inconsciente eu achava até que fosse melhor, né? Eu tinha uma visão romantizada do sexo feminino. Ah, não, trabalhar com mulheres já deve ser melhor, né? As mulheres são mais dóceis, são mais meigas. E eu achava que poderia ser tudo de bom. Mas não foi visando a questão do gênero, foi aquilo, foi as oportunidades que estiveram ao meu alcance, né? Enfim, muitos anos depois é que eu vim me atentar para esse detalhe aí, o que é trabalhar ao lado de mulher. Eu tive um período da impulsividade que era resolver. Me lembro muito quando eu trabalhei nos postos de saúde, ao lado de enfermeiras, técnicas de enfermagem, atendentes. E ali havia provocações, intrigas. Aqui é uma retomada de temas que eu já falei em podcasts antigos. Eu sou a pessoa que eu tenho toda a propriedade para falar, fazer as afirmações que eu farei aqui,
pela larga experiência que eu tive, e ainda tenho até hoje. Geralmente o ambiente de trabalho feminino ele é hostil, ele é extremamente hostil. Eu diria que eu tenho sobrevivido melhor nos últimos anos, sem tantos problemas, porque eu me fecho bastante, eu não dou muita abertura, eu não sou permissivo à amizade, aquela coisa de estar interagindo muito, né? E também eu me tornei um cara assim mais frio e reativo. O reativo é assim, é na estratégia e na frieza. É pegar os pontos fracos da inimiga, né? Das inimigas, e depois eu conseguir engessá-las através dessa catalogação de provas. Aqui já aconteceu muitas vezes nesse canal, ou no meu dia a dia, de homens e mulheres dizerem assim, rapaz, mas acontece essas coisas porque você não reage. Mais é de mulher, sabe? Rapaz, manda uma vagabunda dessa e tomar no cu, manda ela se fuder, sabe? Dá uma de doido lá dentro. Ô, meus amigos, não faça isso. Não faça isso, que aí quem vai se fuder é você. A mulher, no ambiente de trabalho, assim como em todos os tipos de relacionamento, ela te provoca, ela te desrespeita, ela te persegue, te humilha. Aí fala uma coisa, xinga um palavrão, fala alto com ela. Ela vai ter essa capacidade, a capacidade de inverter o ônus, né? Aí ela usa aquilo que você falou para se vitimizar, para se fazer de coitadinha, né? E você se torna um vilão. Mas se você não responde, claro que aqui eu vou até entrar numa situação em que eu respondi, mas existe a situação que cabe você responder e existe a situação que cabe você ficar calado. Eu vou contar um caso já que aconteceu ontem que eu respondi na lata. Só que eu estava com um gravador de voz aqui na minha mão, no celular, gravando. Digo, eu vou falar, só que eu não falei brigando. Eu expus a verdade, assim, eu questionei dentro da lei, dentro do que a lei determina. Falei, eu digo, agora se tu, bonitona, depois vinha dizer, mas ele veio com falta de respeito, ele veio me humilhar, ele veio me ameaçar. Foi, peraí. Basta um cliquezinho aqui, bora escutar aqui para ver o que foi realmente que aconteceu. Então, ontem foi só mais uma vez que eu consegui desmontar uma vagabunda, sabe? Sem xingar um palavrão, sem gritar, normal, na serenidade, consegui desmontar, sabe? Então tem que ter sabedoria. Uma mulher quando apronta com outra, elas puxam o cabelo uma da outra, bate, dá na cara, rola pro chão, não dá nadinha. Agora vai você, homem de bem, homem trabalhador, fale uma palavra para agravar uma mulher que ela não goste. Mesmo que ela pode ter te xingado, te esculhambado, mas você não pode falar nada. Eu me lembro de uma reportagem uma vez aqui no meu estado, uma reportagem na TV Liberal. Aconteceu um fato em Belém, o cara ia saindo, pelo que eu percebi era um funcionário público, ele ia saindo e uma mulher, parece-me que deveria ser a esposa ou a namorada, estava esperando ele na frente. Essa mulher, eu não consigo lembrar, não sei se foi porque ela descobriu uma traição ou porque ele fez alguma coisa. Ele fez lá alguma coisa que ela não gostou. Essa mulher partiu pra cima mesmo, com agressão física, sabe? E várias pessoas que estavam ali só filmando, sabe? Só filmando e ela batendo e dando chute, xingando. E eu lembro assim, num ato assim de botar o braço, assim, de tentar se proteger, imediatamente eu escutei o grito de uma mulher no vídeo. Ei, você não pode bater nela. Você não pode bater nela. Eu escuto, uma das mulheres que estava filmando gritou, tipo assim, só faltou ela dizer assim, você pode apanhar, mas bater nela não. Não pode. E realmente é uma situação difícil. O máximo que dá para fazer é catalogar as provas e depois meter um processo nela, né? Fazer ela comparecer a algumas audiências, não dá muita coisa não, mas você faz ela ficar famosa, faz ela ter que perder uma noitezinha de sono, porque é desgastante mexer com justiça. Enfim. Eu tinha até uma outra coisa que eu ia falar, mas me escapuliu aqui. Se eu não falar na hora que eu tô lembrando,
Enfim, se eu lembrar aqui, eu abro um parênteses aqui na minha fala e coloco, né, o que é que eu ia falar. Mas, assim, o primeiro conselho que eu deixo a todos aqui, eu reforço, né, essa tese, grave. Tem que gravar, pessoal. Essa é eu diria que é a tática número um. Você vai conversar com uma mulher, principalmente mulher no cargo de chefia, né? Grave. Se você for fazer qualquer tipo de solicitação, faça por escrito e peça para que seja recibado uma via e guarde. Guarde esse documento assinado por ela, sabe? Às vezes, na maioria das vezes, quando você faz essa guarda de provas, às vezes não precisa nem você ir para a justiça. Basta você deixar ela ficar sabendo. Eu tenho esse documento, eu tenho essa gravação aqui, tá? Quando você fala que você tem determinada prova contra ela, você já. Ih, muda na hora, pessoal, muda na hora. Aí já passa a ficar toda boazinha, passa a te respeitar, né? Ela pode até armar alguma coisa mais pra frente, mas num primeiro momento ali ela vai se desarmar ali. Enfim. Vou lhes contar mais uma, né, que eu venci ontem. Pessoal, eu recebi foi na semana passada, antes de eu ir pro Maranhão, eu fui comunicado de que era para eu comparecer numa escola. Eu conversei com uma mulher que é a pessoa que faz essa parte, né, de designação. E eu falei com ela pessoalmente, ela até me deu um documento, só que no documento não constava o que era, assim, que turma, o que eu ia fazer, que geralmente eles colocam. Você vai para tal escola, assumir tal série, tal carga horária, enfim. E aí eu perguntei para ela, né? Eu falei assim, mas lá eu vou ficar com que... Como é que vai ser o meu trabalho lá? Eu vou ser professor regente, professor itinerante, como é que é? Aí a pessoa disse assim, olha, você está sendo mandado para lá tem uma carga horária em aberto, várias turmas, e aí a diretora da escola, ela vai ver a necessidade. Dentro da necessidade ela te lota, ela vai te aproveitar lá dentro do quadro, né? Funcional. Então, aí você sente com ela lá que ela vai ser melhor ela te dizer lá onde é que o que você vai fazer lá, né? Aí beleza. Fui pra lá. Ontem, né? Aí fui pro Maranhão, resolveu as coisas. Eu já sabia que as aulas só iriam começar essa semana, na terça-feira. E aí, quando foi ontem, meus amigos, olha, hoje eu vou dar nomes aqui para essas mulheres, porque eu sei que como eu vou ter uma jornada lá, é provável que ao longo do ano, em algum momento eu vou falar dessas mulheres, tá? Pois é, e aí ontem foi o dia, né? Ontem eu fui de manhã, né? 7 horas da manhã eu fui lá para essa escola, me arrumei e já fui acreditando que eu ia dar aula. Inclusive eu até levei já algumas coisas preparadas aqui para ministrar ali no meu primeiro dia de aula. Eu falei, não sei nem qual é a série que eu vou estar trabalhando, mas eu vou levar alguma coisa aqui que qualquer que fosse a série daria para eu trabalhar ali com os meninos, né? Aí cheguei lá, tava só o guarda, né? Aí eu achei estranho, porque eu fiquei conversando lá com o guarda, lá no. Pessoal, uma escola grande, sabe? Muito, muito grande o colégio. São 2 pavilhões assim gigantes, dá metade de uma quadra. Eu achei muito bem estruturada a escola. Eu já sabia da existência daquela escola, mas assim, acho que uma vez eu tinha entrado lá, até num evento à noite, um tempo quando eu lecionava à noite, a gente fez um evento. Aconteceu um evento da EJA e eu fui participar lá. Mas só que era bem na frente, assim, logo na entrada da escola, né? Aí eu não percorri muitos ambientes ali para conhecer tudo, né? Até quadra esportiva tem lá, tem laboratório de informática. Eu pude ver um pouco ontem como é que é as salas muito espaçosas, biblioteca, enfim. E é uma escola, meus amigos, de periferia também, longe, meus amigos, longe. Pensa assim, a escola que a Jezabel é diretora, onde eu trabalhava,
Fica também num bairro periférico, mas essa ainda fica mais para frente da escola que é a Jezabel. Tanto que eu vou ter um gastozinho de combustível para ir para lá. Eu gastava numa média aqui de R$ 100 por mês com combustível para fazer assim tudo que eu queria aqui, né, de moto. Certeza eu vou gastar mais agora, devido a essa distância. E assim, também numa comunidade pobre, muito pobre, acho que eu diria que seja um setor até mais pobre do que lá onde eu lecionava na escola da Jezabel. Certeza, ali eu vou estar de novo, né, em contato com a mazela, né, assim. Eu falo assim, a extrema pobreza, as crianças. Ontem eu já ouvi até umas histórias, essa mulher aqui já, eu vou dizer o nome dela aqui, né, a diretora até falou, ó, se prepare, que você vai lidar com situações difíceis aqui, de total desestrutura familiar, de pobreza, enfim. Ontem ela me contou um caso de um homem que é pai de 3 filhas e, tipo assim, as 3 filhas agora estão estudando porque o conselho tutelar e o juizado obrigou, porque diz que esse homem aderiu a uma religião, diz que essa religião lá do Oriente Médio, que bota as meninas para andar com aquele paninho na cabeça, só fica mal o rosto coberto, ele também usa aquele pano amarrado na cabeça, aí diz que aí não, eu não aceito as minhas filhas estudar, pode deixar, pelo menos uma coisa boa ela falou desse homem, né? Eu tô até curioso para conhecer esse pai. Diz que esse pai ficou viúvo novo com 3 filhas pequenas, é menina, tá no ensino fundamental ainda, entende? Acho que não é nem adolescente, não são adolescentes, acho que a mais velha, se tiver muito, é 10 anos. Depois diz que ele disse que as meninas estavam estudando, aí ele aderiu a essa crença. Lá eu vou deduzir que seja a religião islã, né? Aderiu o islã e ele disse que não queria. Não, eu não quero minhas filhas. Só que ela falou uma coisa boa desse pai, que disse que o pai alfabetiza as meninas em casa, ensina. Diz que as meninas lê e escreve melhor do que as que estão frequentando as aulas lá. Aí diz que ele está mandando as meninas agora, porque é com ordem judicial. Ou mandavam, então, assim, ele ia perder a guarda das filhas, né? Aí, para não perder a guarda, eu até perguntei assim para ela, eu falei, mas qual é o motivo? Assim, porque aqui na escola a gente não tem a disciplina de ensino religioso, mas o ensino religioso, ele é... Inclusive, à tarde eu até trabalho, né? Essa disciplina. Mas é assim, é no campo mais histórico, né? É no campo histórico e dos valores, dos valores cristãos, né? Dentro do cristianismo a gente trabalha os valores. E quando entra em outras religiões, é mais no sentido histórico. Olha, em tal país tem essa religião aqui, que eles acreditam dessa forma. Mas não é uma coisa, não é proselitismo. Ali para tentar induzir ali o estudante a aderir àquela crença. Não. Quando eu falo assim, eu deixo até claro para eles, ó, isso aqui né, deixe claro lá na sua casa que a gente está estudando, é como se você estivesse estudando história. A gente vive num mundo que precisa a gente saber das culturas, né? Enfim. Mas que o velho botou na cabeça, né? Botou na cabeça que ali vai influenciar e tal. Mas tá indo, né? Tá indo lá. Quando eu começar a lecionar lá, eu vou saber quem são essas meninas e quem é esse pai, né? Que tá... Mas as meninas assistem a aula, mas é lá com os panos na cabeça, né? As túnicas. Na hora que ela me falou, a primeira coisa que eu perguntei. A primeira coisa que eu perguntei foi assim: eu digo, mas ele é brasileiro? É brasileiro, é aqui, da nossa cidade. Toda a vida. Teve as filhas dele aqui. Mas ele disse que aderiu a essa religião, né? Enfim. Vamos lá, pessoal. Eu cheguei, aí eu achei estranho, porque assim, eu fiquei, pô, era para começar às 7 horas a aula, deu 7h30, deu 8 horas, e só eu e o guarda lá, não aparecia ninguém. Aí a partir das 8 foi chegando. A primeira que chegou foi a Otília, tá? Quem é a Otília? Eu vou trabalhar aqui com 2 personagens, tá? Lá atrás eu trabalhei muito com a Jezabel, né? A Jezabel e a cunhada dela, que era... Eu chamava ela de Cícera, né? A Jezabel, uma mulher aí dos seus... Hoje ela deve estar aí com seus 45, né? 45, 46. E a Cícera, uma mulher aí aproximadamente aí 60 anos. A Otília é uma mulher bem mais velha. Eu conheço a Otília já há um bom tempo. Inclusive, pessoal,
Para mim ontem foi até chocante assim o que aconteceu, porque eu tinha uma visão até positiva da Otília, sabe? Eu conheço ela há muito tempo, nunca trabalhei, mas assim, eu não ouvia falar mal da escola dela, assim, escândalo, históricos, assim, que ela fosse uma mulher perseguidora, ruim, né? Quem é a Otília? A Otília, ela é uma mulher branca, bem brancona mesmo. Eu não sei da boca dela, assim, a idade dela, mas o que pessoas já me contaram é que hoje ela deva ter 70 anos, tá? Ela deve ter 70 anos. Aqui, é muito comum, pessoal, aqui, às vezes tem mulher que aposenta e continua trabalhando. Eu não sei como é, acho que deve ter um padrinho político, alguma coisa assim. Eu não sei se ela já é aposentada. É, aparentemente, do que eu conheço dela, ela é uma mulher de muitos anos, ela deve ter seus 40 anos no mínimo, mais de 40 anos aí trabalhando na educação. Eu me lembro assim que eu entrei na educação, eu sabia um pouco da história dela, que ela era casada e o marido era um senhor cadeirante, bem mais velho que ela, sabe? Muito doente numa cadeira de roda. E eu sabia que era ela que cuidava do marido, né? Ela cuidava desse marido. Ainda cheguei a vê-la, às vezes na rua, em alguma ocasião, ela andando com ele, empurrando a cadeira de roda. Ela é uma mulher branca, ela é até bonita fisicamente falando, assim, um rosto assim já um pouco enrugado, mas bem branquinha, cabelos lisos. Vaidosa, eu acho ela vaidosa, só anda de brincão, maquiagem, umas roupas assim mais apertadinhas, mas já tá bem pelancuda, sabe? Ontem eu vendo ela numa blusa assim bem colada, mas o braço assim chega a estar aquelas pelancas assim, sabe? Acho que nunca fez um treino de musculação, chega a estar mole, 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 assim, aquelas carnes, né, no braço. Isso aí que não deixa ela, eu creio que na juventude ela terá sido uma mulher bem mais bonita do que o que ela é hoje, né? E uma informação na época que eu sabia é que ela pagava garotos de programa para transar. Eu escutava muito isso às vezes quando estávamos em reuniões. É o point da fofoca é a formação de professores, né? São as formações continuadas que chamam. Sempre início de ano, meio do ano tem. Às vezes tem época, de repente no mês de abril, 3 dias não vai ter aula porque vai ter uma formação. Aí suspende as aulas durante 3 dias, que para mim é a pior coisa. Eu prefiro 1000 vezes estar na sala de aula do que assistindo aquelas formações. Quando eu estou dando aula, o dia passa mais rápido do que quando eu tô assistindo essa formação. Pessoal, é muito enjoado aquilo ali, sabe? Porque é sempre mais do mesmo. É aquele discurso fantasioso e falacioso, porque o discurso que se prega é muito distante da realidade que a gente enfrenta numa sala de aula. Molhando o bico. Pessoal, só fazer um parênteses aqui. Ontem eu vi uma senhora que eu fiquei com pena daquela mulher. A mulher tá sem voz, meus amigos. Sem voz, assim, sabe? Assim, mal você entende. De uma frase, você entender uma, duas palavras que ela fala. E eu perguntei, eu falei, a senhora tá com infecção de garganta? E ela, com muita luta, eu consegui entender que ela perdeu a voz da função da sala de aula. Foi a profissão que tirou. Mas eu fiquei assim, eu digo, essa mulher se desgastou muito, viu? Porque, assim, eu também trabalho com a voz, mas eu me policio muito. Olha aqui, eu tô falando aqui com vocês, mas a garrafa de água tá aqui, ó. E eu, assim, eu tento me preservar ao máximo. Eu ficar gritando em sala de aula, ficar falando demais no quadro, nem pensar. Eu sou bem estratégico com a minha voz ali dentro. Eu já pensei foi de comprar uma caixa de som e um microfonezinho assim pra me botar, pra me falar bem mais baixo e ali o som na caixa ecoar a minha voz, né? Pra poupar. Porque eu achei triste aquilo ali ontem, né? Mas vamos lá. Mais um detalhe aí, senão, assim, se eu não falar na hora eu esqueço. Eu sabia muito tempo atrás o que eram os comentários que saía ali da boca das outras mulheres, né? Fulana, tu sabia que a Otília, o dinheiro dela quase todo, o salário dela quase todo, ela paga pros menininhos novo ficar com ela. Eu mesmo, pessoal, nunca vi, até porque ela mora do outro lado da cidade, ela mora pras bandas lá de onde tem essa escola, sabe? E Mas eu já vi vários relatos de que ela já foi vista passando com um menininho assim. Pra você ver, né? Um homem se andar com a novinha dentro do carro, o risco é grande, né?
Mas mulher não, diz que ela pega menino de 16 anos, 17, diz que ela gosta nessa faixa etária, assim, de 16 a 20. Diz que é o precioso dela, sabe? Bota dentro do carrão, ela tem um carro. Ontem eu vi ela saindo do carro dela, ela tem um carro preto. Eu só vi assim, Tracker. Ele é um carrão bem alto, assim, muito bonito o carro, sabe? Pois que direto ela sai na rua, sabe? Com esses meninos novos dentro do carro dela e vai pro motel trepar. Ontem, por exemplo, eu sei que ela é mãe, ela é vó. Ontem ela tava com um garotinho, um menino assim, de uns 6 anos, um menino grudado lá na perna dela. Vovó pra cá, vovó pra lá. Então, assim, eu não sei quantos filhos ela tem. E me lembro quando esse marido faleceu, eu fui no velório. Eu lembro que foi tipo assim, foi velado até numa igreja. E aí, o pessoal botou, olha, a professora Otília, o marido dela faleceu e está sendo velado em tal lugar, quem quiser ir lá prestar um apoio. Então, assim, pessoal, eu até, aqui eu fico meio dividido, né? Eu vou deixar uma pergunta para vocês. Vocês acham que o que a Otília fez foi certo ou errado, né? Porque a mulher estava ainda mais nova, com vontade de transar, aí o marido doente, coitado, numa cadeira de roda. Não era, pessoal, eu falo porque eu vi. Era um senhorzinho magro, vivia nas fraldas, doente mesmo ali, sabe? Diz que era ela, parece que com uma filha, uma das filhas ajudava a cuidar dele. Então, assim, ele não era homem mais pra ela, assim, na cama, né? Então, o que eu fiquei sabendo era assim, que ela cuidava bem dele em casa. Ela cuidava bem dele, mas ela pegava o carro e saía com os meninos, né? Pra brincar. Eu, às vezes, eu fico assim, né? A luz, assim, dos valores, né, não foi o correto. Porque o correto é ser fiel na saúde e na doença, né? Mas, pelo menos, eu vi um lado bom. Ela traiu, né? Mas ela não abandonou o marido. Ela cuidou ali até que a morte separou. Até o último dia ela ficou ali do lado dele. Então, assim, essa coisa de ter cuidado do marido, eu nunca saber de histórias ruins, eu tinha uma impressão boa dela. Na verdade, eu até ainda tenho. Aqui, a grande personagem maligna dessa história não é ela, pessoal. Vocês vão entender no percurso aqui, tá? Vai ter uma segunda personagem aqui que eu percebi quem é a cobra. Peçonhenta de verdade. Tem uma outra aqui. E aí, eu mesmo já tinha, em dezembro do ano passado, eu manifestei, junto ao órgão aqui, o desejo de ir para essa escola. Entre outras escolas que eu conheço, que eu já sei quem são as gestoras, eu fiquei, não, eu vou pedir para ele lá, é longe e tal, mas eu vou pedir para ele lá para a escola da Otília, porque lá na Otília talvez eu tenha mais sossego, né? Lá talvez eu vou ter o problema da questão dos alunos, mas com a gestão vai ser mais de boa. E, pessoal, aqui, ó, uma rua acima da minha casa tem um colégio. Tem uma escola grande aqui. E já me foi oferecido já umas 2 vezes lecionar, mas eu sei quem é a diretora aqui dessa escola, eu conheço ela. E eu já falei, eu prefiro ir pro outro lado da cidade todo dia, se for para um lugar que eu tenha paz, que eu tenha tranquilidade, do que trabalhar do lado da minha casa e viver uma vida infernizada. Eu conheço a criatura, sabe? E eu quero trabalhar ao lado daquela mulher. Eu sou do tipo que em reuniões eu não olho na cara dela, porque as histórias que eu já soube dela, o povo tem um dizer assim, né, que quando a gente vê a barba do vizinho arder, coloca as surras de molho. Então eu não dou nem as caras pra ela, espero nunca trabalhar com aquela cobra. Aqui tem muitas, meus amigos, aqui a maioria das escolas são gerenciadas por cobras. Às vezes a gente fala que o ensino no Brasil é ruim por culpa do governo, né? Fala o governo quanto executivo, mas você sabia que às vezes o governo até investe na estrutura, né? Faz uma reforma, cria-se os ambientes, monta ali um laboratório de informática, tem uma biblioteca bem equipada, climatiza, igual aqui, né? Aqui as escolas no meu município todas são climatizadas. Você vai dar aula à tarde, está muito quente, mas a sala está friinha para o aluno aprender. Mas o problema é a gestão. Essa escola mesmo, ontem eu fui descobrir que a escola agora só funciona de manhã. Uma escola grande, meus amigos. Grande, grande. Está ociosa à tarde, não tem aula. E eu ouvi da boca da Otília, porque cada ano que passa a gente está perdendo mais alunos, perdendo aluno. E aí, sabe, diante do que eu presenciei ontem, assim, a forma como aquelas mulheres gerenciam, só no primeiro contato eu já deduzi que aquela
Eu digo, vocês perceberam, ó, a escola da Jezabel fechou, foi fechada. E essa outra escola agora, eu fiquei sabendo que agora ficou tudo só de manhã. Tipo, o número de turmas deu para colocar todo mundo de manhã e acabou. À tarde não funciona, não tem expediente, a escola fica trancada. Isso aí é o reflexo, meus amigos, de uma escola ruim, de uma péssima gestão, de um péssimo ensino. Porque a escola boa, um colégio, quando ele é bom, quando ele oferta um bom ensino, os pais fazem fila de madrugada. Aqui na cidade existe, eu conheço duas escolas aqui, inclusive uma delas eu trabalhei, que como se tem uma boa dinâmica e um bom ensino, o aluno sai realmente ali moldado, bem preparado, e a fama existe, e o IDEB é lá em cima, sabe? O IDEB é acima da meta. Os pais vão dormir na porta da escola para conseguir. No dia que é o dia da matrícula, primeiro renova a matrícula de todo mundo, né? De quem já estuda ali. E as vagas remanescentes é posto ali num cartaz, ó, tal dia vai ter a matrícula. Para série tal tem tantas vagas, para série tal tantas vagas. Os pais dormem na calçada, levam colchão e passam a noite lá para de manhã conseguir, por ordem de chegada, a sua vez ali. E existe uma lista de espera. Uma lista de espera para, se caso um aluno sair, um aluno desistir, fazer o encaixe. Acredite ou não, mas assim, quando a escola é boa, ela é disputada as vagas. Quando a escola é ruim, é desse tipo aí. Pessoal, em escola ruim, geralmente só fica mais aqueles alunos que a família não tá nem aí, ó. Tanto faz como tanto faz. Eu vou jogar para lá, eu quero é me livrar, né? Mas os pais que ainda têm uma preocupação com seu filho, ainda sendo escola pública, ele verifica, ele analisa essa questão, como que é o ensino nessa escola, como é que é a fama dessa escola. E eu acho que uma escola que até um tempo atrás, eu me lembro, eu falei para vocês de um evento, né? Eu falei de um evento que eu fui à noite. Houve um tempo que esse colégio funcionava 3 turnos. Manhã, tarde e noite. Hoje se resume o expediente da manhã, o matutino. Só o matutino. E eu não tenho nenhuma dúvida, meus amigos, nenhuma dúvida, que aquela escola tá aquele fiasco hoje é graças à gestão. É a gestão que faz aquilo ali. Porque geralmente é a gestão pautada na perseguição, na picuinha, no fuxico, sabe? O foco não é realmente num bom trabalho. Não é construir ali um bom trabalho para você colher frutos lá na frente. É realmente aquela coisa para destruir mesmo, é para destruir. Infelizmente, eu sei, eu tô aqui, eu falo assim, por que eu falei que há um sentimento dividido dentro de mim? Por um lado, eu me senti contente por eu ter vencido ontem, né? Mas por um outro lado, eu tô triste assim, porque eu sei que eu tô trabalhando, eu entrei para trabalhar no ninho de cobras. Pelo menos uma cobra peçonhenta eu vou ter que lidar com ela. Isso já ficou escancarado ontem. Eu já sei que eu tenho uma inimiga lá dentro do local de trabalho. Eu tenho uma inimiga já constituída lá dentro. Como que vai ser, né? As outras pessoas, o resto da equipe, isso aí eu não sei, eu não conheço ainda. Ontem eu nem vi. Ontem eu vi um professor e uma professora somente lá, de manhã. Então, assim, é mais um desafio posto, né? Eu me livrei da Jezabel. Eu me livrei da Jezabel, mas já tem outra, meus amigos. Tipo assim, uma irmã gêmea da Jezabel tá lá. Tá lá. Eu não sei se vai ter assédios sexuais, né? Mas o assédio... Ontem, por exemplo, já rolou um assédio moral. Ontem rolou um assédio moral comigo lá. Eu pedi para ir para lá com a expectativa de que lá seria um local bom. Eu pensei, é longe, mas eu vou estar trabalhando num lugar bom. Tá tão boa essa chuva fininha que eu vou ali para a janela, vou ficar em pé um pouquinho. E aí vocês vão ouvir minha voz, vocês vão ver um pouquinho do barulho da chuva aqui, né? Vamos lá. Senhores, quando a Otília chegou lá na escola, aí eu tava na biblioteca. A biblioteca é a primeira sala no corredor, logo que entra, né? Eu vi a porta aberta, biblioteca não, sala de...
Não, era a biblioteca mesmo, né? Agora que eu tô lembrando. Eram umas mesas redondas e uma biblioteca, já tava ar-condicionado. Aí eu entrei e sentei lá numa mesa, botei a mochila ali de um lado, liguei o computador, digo, vou ficar por aqui enquanto o pessoal chega. Aí a diretora entrou, ela nem sentou, ela ficou em pé, Autílio, me cumprimentou. Bom dia, professor Vitor, seja bem-vindo, né? Aí eu falei assim, eu digo, pois é, e aí, onde é que eu vou ficar? Eu digo, eu tô aqui pra... Eu já soube que não... Eu tô sabendo aí que não vai ter aula, né? O guarda já me falou. Ela, pois é, ainda não... Na verdade, ainda não se completou o quadro total de funcionários ainda, de professores aqui. E aí, sem a equipe total, não tem como iniciar, né? Como é que vai ficar tendo aula em umas turmas e outras não? Eu tô esperando. Inclusive, pessoal, hoje de manhã eu fui lá e já fui dispensado, só vai ter aula segunda-feira. Porque ainda não tem todos os professores lotados lá. Eu tô falando para vocês, ontem eu tava eu e uma professora e um professor. Eu acho que é porque os demais devem ser temporários. Vai ser temporário e aí deve não ter contratado ainda, não sei. Aí eu perguntei, eu falei, qual é eu falei, eu vou ficar onde aqui? Qual é a minha turma? Que eu já vou já me adiantando, né? Aí ela disse assim, não, vamos fazer o seguinte, espera a coordenadora pedagógica, ela tá mais a par disso, né? Essa parte aí, eu já passei para ela, aí tu senta com ela que ela vai... Ela disse, ela disse, eu tenho uma informação que você tinha pedido a preferência para ficar como professor itinerante, não foi? Eu falei, sim, eu digo, realmente eu pedi, porque como eu trabalho à tarde como professor itinerante, eu queria ficar pela manhã também. Pessoal, eu vou explicar para vocês como é que é o meu trabalho à tarde como professor itinerante. E por que eu pedi? Porque é bem mais light, meus amigos, é bem mais de boa. Assim, o professor itinerante, ele pega uma disciplina, são disciplinas assim, que não tem muita exigência. Eu não tenho metas a alcançar com essa disciplina. É tipo assim, é só para cobrir ali o dia que o professor regente está no planejamento, eu fico no lugar dele, aí é mais o lúdico. É artes, é ensino religioso, né? Eu levo a coisa para menino pintar, tem dia que eu levo caixa de som para nós cantar, né? Boto música lá. Qual é a música que vocês gostam de ouvir? Inglês, né? Eu trabalho em inglês com eles, às vezes eu levo música pra gente ver a tradução. E a única coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer plano de aula do que eu vou ministrar e a frequência. Aí eu lanço a frequência no diário e o conteúdo. Eu não mexo com nota, eu não mexo com relatório, que é um trem super trabalhoso, né? Para quem está na regência. É conteúdo e frequência, acabou. Então, e assim, eu tenho 2 dias livres para planejar. Porque aqui a gente cumpre, não sei se os senhores sabem, a lei do piso do magistério prevê que 1/3 da jornada de trabalho é para planejamento. Então, por exemplo, para um turno de 100 horas, eu devo ficar 67 horas aqui, para questão de arredondamento, fica assim, 70 horas em sala, 30 horas planejamento. Se for 200 horas, então é 140 horas em sala, 60 horas para planejamento. Como eu pego a turma, eu tenho que pegar a turma fechada no dia, né? Tipo, se for de manhã, é de 7 às 11. Não tem como eu ficar, essa sala aqui eu vou ficar só até a hora do recreio. Não. É o expediente inteiro para que aquele professor possa planejar. Então, assim, se eu fico com 4 turmas, não bate as 30 horas. Eu só ficaria com 20, né? Então, a gestora na escola que eu trabalho à tarde, ela falou, não, tu fica com 3 turmas, e aí você fica com 2 dias para tu planejar, né? Porque aí tu vai ficar com mais 1h30 a mais aí, né? Tipo, depois do recreio. Você vai ficar aproximadamente 1h30 e aí, além, né? Do que deveria ser, o professor regente, ele fica um dia livre e mais até a hora do recreio do outro dia. Quando eu lecionava lá na escola lá da Jezabel, era assim. Era na quarta-feira, eu só entrava na sala depois do recreio. E na quinta-feira eu tinha um expediente livre. Esse aí era as minhas 30 horas de planejamento, sabe? E eu ainda tinha eu tenho esse bônus como professor itinerante, né? E aí foi por isso que eu fiquei, menino, eu vou pedir para ela. Vou pedir para elas para eu ficar, né, como professor itinerante à tarde ou de manhã. E aí casou, meus amigos, sossego, ó, como é que se diz? Mamão com açúcar. Descanso, né? Um trabalho mais relax. Deixa a regência lá para bonitona, eu vou ficar de boa, né?
E aí, assim, pessoal, eu já tô com 13 anos, meus amigos, deixa eu ver. É 13 anos de sala de aula. Assim, hoje eu já me sinto assim, o meu corpo cansado. O meu corpo já tá mais cansado, a minha voz já não é. Eu já sinto até a minha voz mais desgastada também. Inclusive, deixa eu molhar meu bico aqui. E eu digo, se tem uma oportunidade de eu estar mais de boa, né? Eu vou fazer isso. E aí tá bom então, eu vou esperar essa coordenadora. Meus amigos, de repente chega a coordenadora, uma tal de Elma, tá? A Elma. Aqui eu tô dando... Olha, pensa assim, ó. Esse nome Otília é um nome bem parecido com o nome dela. E Elma também é um nome bem parecido com o nome verdadeiro dela, né? Mas eu não posso deixar igual, eu boto parecido, né? Pessoal, quem é a Elma? A Elma, ela é uma mulher parda, uma mulher feia. Eu acho que talvez alguns dos senhores, se você tivesse lá, talvez vocês iam achar ela gostosa, né? Mas eu não achei. Eu vou descrever. A Elma, ela é uma mulher parda, do cabelão crespo. Eu vou dizer mais ou menos, eu vou citar o nome de uma mulher que eu acho ela parecida. Vocês conhecem a Regina Casé? Ela parece um pouco com a Regina Casé, só que a diferença é que a Regina Casé, ela tem a cara assim, o rosto assim mais achatado, né? E essa não, ela tem as bochechonas assim, sabe? Ela tem as bochechas mais avantajadas. Mas é assim, os olhos assim, na hora que eu bati o rosto, eu vi assim a cara dela, o formato do rosto, aquele queixo triangular, um queixo assim mais fino, né? Os olhos, aquele cabelo partido no meio. Enfim, feia de rosto. Eu não achei a cara, eu não acho, assim como eu diria pra vocês que ela ainda é mais feia do que a Regina Casé, sabe? E assim, aquele quadrilzão, a bundona, sabe? Aquela bundona, aquele quadrilzão enorme, as colchonas e baixa, sabe? Ela é bem baixinha, tanto que ela caminha meio devagar, assim, porque é aquelas pernas tão grossonas, assim, aquela bundona, assim, que eu percebo que ela tem uma certa dificuldade para caminhar, assim, é um caminhado meio arrastado. Pela cara dela, eu deduzo aqui que ela deva ter, no máximo, uns 42 anos. Então ela chegou, né, com a calça colada, uma blusa colada, toda querendo ser a gostosona. Pessoal, quando eu bati o olho no rosto daquela mulher, eu fiquei assim, caramba, eu já vi essa mulher antes. Já vi essa, mas não lembrava. Eu digo, deve ter sido de algum encontro. Mas realmente eu não lembrava assim de algum outro lugar que eu a conhecesse. Eu tô falando isso aqui porque depois eu descobri de onde é que de onde eu sei mais ou menos que ela é. Eita, meu gato. O gato, na hora que eu abro a janela aqui, ele vem. Pessoal, eu vou ter que ficar de olho nele aqui, porque se ele subir, eu não gosto que suba. Eu só deixo ele subir na minha cama quando os panos da cama já tá meio sujo mesmo, aí eu deixo, né? Mas igual eu troquei ontem, não vai subir. Vamos lá. Pessoal, ela entrou, eu falo aqui sem medo, meus amigos. Assim, a minha cama já estava feita. A minha cama já estava feita, o teste já estava feito. Todo abusador, toda pessoa abusiva, ele tem que ter um saco de pancada. E ali foi feito um teste. Eu fui submetido a um teste para saber se eu tenho um perfil para tolerar abuso, né? Para ser tolerante com abuso. Essa mulher, ela entrou naquela sala da biblioteca, ela não botou um sorriso no rosto. Ela entrou com a cara fechada. E aí puxou uma cadeira, ela, bom dia, você que é o professor Vitor, né? Eu sim. Ela, não, eu já tava sabendo já que você vinha, já tava lhe aguardando aqui pra gente conversar. Aí eu falei, sim, pois é, cheguei hoje, tô aqui, né? Eu falei, e aí? Eu falei com a Otília, ela me disse que era contigo, que era pra ver a questão da lotação aqui, né, na escola. Eu falei, qual é a tua proposta? Aí ela, olha, pois é, eu tô com um problema aqui, porque eu não sei se você tá sabendo, o nosso quadro de professores ainda não tá completo, né? A gente tá esperando chegar, se apresentar todo mundo aqui para poder fazer essa lotação. E aí, você pode aguardar? Você aguarda, vamos ver se chega mais gente. Se não chegar agora de manhã, chega à tarde. Aí eu falei assim, mas eu tô sabendo que
não teve aula hoje, mas vai ter amanhã. Eu falei, não era melhor, à medida que for chegando, você já ir fazendo essa lotação? Eu falei, por exemplo, se tu faz a minha lotação agora, eu já vou me antecipando, eu já vou planejando minhas aulas. E ela, não, querido, mas tem que esperar todo mundo, sabe? Tem que esperar todo mundo, é melhor assim, né? Porque aí a gente vai sentar para conversar e ver o que é melhor, né? Não ficar essa coisa, tu chegou e... Não, espera, tá? Você espera. Pessoal, foi só isso que ela falou pra mim, mandou esperar. Aí ela foi lá pra uma sala. Aí eu fiquei. Eu peguei e resolvi ir lá. Eu fui lá eu fiquei, sabe assim, parece que era a minha intuição falando comigo. A minha intuição me alertando que tinha alguma coisa não estava normal ali naquela situação. Eu peguei e fui lá na sala dela, me bateu uma dúvida. Eu fui lá na sala dela e falei assim, eu digo, ela tava no computador lá mexendo uma planilha. Aí eu falei, eu vou te tomar um minutinho aqui. Sentei do lado dela e falei assim, olha, quando eu fui designado para vir para cá, eu já tinha comentado que eu estava a fim de ficar como professor itinerante. Caso seja essa a proposta, inclusive a Otília até me confirmou aqui, eu queria saber se há possibilidade de eu ficar com 3 turmas. Pessoal, eu cogitei, assim, que a mesma dinâmica que seria na escola que eu leciono à tarde, seria lá de manhã, né? Falei, vamos fazer assim? Eu falei, são quantas turmas? Aí ela falou, são 7 turmas pela manhã. Eu falei, pois é, tu me passa 3 turmas dessa daí. Eu falei, me põe com os maiorzinhos. Eu falei, me põe com os maiorzinhos, aí os outros, as outras turmas dos menores, você coloca a outra professora que vier, né? Quem vier. Aí ela disse assim, mas quem é que te falou que é só 3 turmas? Ela, não, você vai ficar com as 7 turmas. Se você for ficar como professor itinerante, são as 7 turmas. E eu falei, não, querida, não é as 7 turmas. Eu falei, é só 3. Eu falei, para poder bater certinho a jornada de trabalho, é 3 turmas. Eu falei, já tem mais de 2 anos que eu trabalho lá na escola tal, lá à tarde. E lá é assim. Eu falei, e os outros colegas que eu conheço, todo mundo é assim. Eu falei, às vezes tem escola que sempre é mais de um professor itinerante, é 2, é 3, dependendo do número de turmas. Porque se pegar muitas turmas, aí não bate, não tem como cumprir a hora de atividade. Aí ela, olha, é por isso que eu te falei, professor, por isso que eu te falei, sabe? É melhor você esperar, vamos ver, porque vamos ver quantos professores vão... quantos professores vão chegar, né? Se a gente vai ter mesmo e tal. Aí eu saí, né? Eu tornei sair ali da sala, voltei. Quando ela me falou isso, aí eu já pensei logo, eu digo, essa mulher tá com treta pro meu lado. Eu digo, ela tá com treta. Fui lá de novo. Foi tipo assim, eu voltei pra biblioteca, passou uns 20 minutos, eu voltei lá. Aí eu falei assim, eu digo, olha, eu repensei. Eu digo, é claro que ia ficar bem melhor, mas pelo que tu tá falando aí, esse negócio aí de eu ficar com 7 turmas, né? De manhã, e não tem certeza se vão mandar outro. Vamos fazer o seguinte, me põe na regência. Eu falei, me põe numa regência. Eu falei, tu falou que ainda estão aguardando professores chegar, que as turmas estão em aberto, né? Eu falei, me põe na turma aí dos meninos maior. Uma turma só, pode deixar que eu dou conta do recado. Dá mais trabalho e tal, mas eu topo. Eu falei, ano passado na outra escola lá eu tinha uma turma assim. Eu falei, pode me dar que eu dou conta, tranquilo. Aí foi quando ela disse assim pra mim, pessoal, eu vou até falar qual era a turma, era uma turma de 5º ano, né? Aí ela falou assim, não, essa turma aí já é da professora fulana de tal. Aí ela citou o nome, né? Quando ela citou o nome, eu sabia quem era. Eu sei quem é a cidadã que trabalha lá, é uma contratada. Ela, não, a professora fulana de tal já tá contratada aqui, sabe? Ela não se apresentou, esse é um nome lá já que tá confirmado e a turma é dela. A turma é dela. Aí eu falei assim, eu digo, a turma já é dela. Eu digo, olha, só tem 2 saídas aqui para essa situação. Ou eu fico com uma turma, ou eu fico com 3 turmas, como itinerante. Eu falei, é só esses 2 caminhos. Eu falei, tu já tá dizendo aí que já tem uma contratada na vaga aí da turma. Eu falei, então bora me lotar, mulher, bora resolver logo isso. E aí foi quando ela falou, dizendo, olha, eu já tô fazendo um horário aqui, eu estou em contato aqui no WhatsApp com uma pessoa que é responsável pela parte da lotação, ela já me passou mais ou menos os nomes. Eita, deixa eu botar no silencioso aqui, pera aí.
Tinha esquecido, meus amigos. Pronto. Aí, ela falou, não, ó, eu vou te ser bem sincero, tá? A gente já organizou aqui, eu já tô organizando, e a escola sempre trabalhou nesse sistema. Você vai ficar mesmo como professor itinerante, é com as 7 turmas, tá? Você vai ficar com as 7 turmas, sendo que o teu horário de planejamento será na quinta-feira. Pessoal, ela na frente, ela girou assim a tela, aquela tela do computador e me mostrou. Ela disse, ó, tá bem aqui, ó, toda quinta-feira, às 10h15, de 10h15 até às 11 horas, você vai ter 45 minutos para você planejar suas aulas. E do mesmo jeito na sexta-feira. Eu vou deixar 2 aulas vagas aqui para você fazer o seu plano de aula, sabe? Isso aqui é mais que suficiente, professor. Dá quantos minutos, pessoal? 90 minutos, né? Ou seja, eu vou ter 90 minutos para planejar aulas de 7 turmas, meus amigos. 7 turmas e 3 disciplinas. 3 disciplinas. Aí, sabe, o pessoal ali foi assim o ápice da cara de pau, sabe? O ápice da cara de pau. Aí foi quando foi a hora que, até então, eu tava falando com ela de boa, assim, calmo. Eu não tava confrontando ela, né? Eu tava tentando dialogar e tentar o acordo. Assim, propor, não, vamos fazer desse jeito, vamos fazer assim, vamos... Só que todas as propostas que eu fazia para ela não aceitava. Aí quando ela falou isso, aí eu fiz uma pergunta para ela, né? Ah, detalhe, meus amigos, detalhe. Ô, pessoal, eu sabia que eu estava esquecendo uma coisa. Eu sabia que Vamos falar do gravador, né? Até quando eu botei na aba comunidade, vocês questionaram aí em que momento. Teve um inscrito que perguntou, né? Em que momento, como é que foi a ideia de eu gravar e tal. Foi assim. Eu falei na verdade, quando ela chegou, o momento que ela entrou e que ela disse assim... Olha, aguarde, né? Aguarde, fica aí aguardando, vamos chegar para poder eu te dizer onde é que tu vai ficar, né? Ela fez um comentário, ela disse assim, você já trabalhou como professor itinerante? Aí eu falei, à tarde eu trabalho com essa disciplina. Ela falou, e quais são as disciplinas que você trabalha lá? Aí eu falei assim, eu digo, olha, eu trabalho lá ensino religioso, artes e inglês. Eu falei, essas 3 matérias que eu pego como itinerante, né? Aí ela falou assim, pois é, mas aqui a gente vai trabalhar diferente, tá? Porque você sabe que o inglês aqui no Pará não consta mais no plano, né? No documento curricular. Foi tirado do documento curricular o inglês, agora é só religião e arte. Então eu vou passar uma outra disciplina para você trabalhar com esses meninos. Então eu vou passar ciências. Eu falei, não, mas lá na outra escola, mesmo não tendo... eu falei, pessoal, isso aí foi uma coisa assim que eu achei absurda, mas aconteceu. Eu não sei se nos outros estados estão assim, mas aqui onde eu trabalho, no Pará, aqui foi tirado. Não consta mais língua estrangeira no currículo. Só que a escola que eu leciono à tarde, a direção preferiu manter, sabe? Tipo, não tá lá, mas a gente vai manter. Cada professor aí, o professor... pegue na internet, né, faça algum trabalho, mas vamos manter o inglês aí. Aí eu falei, olha, eu concordo contigo, eu sei que não está no currículo, mas assim, opinião pessoal minha, eu acho mais interessante manter o inglês. Eu falei, o inglês eu acho que está mais alinhado com essas disciplinas de artes, dá para trabalhar um negócio ali entrelaçado, né? É multidisciplinar. Por exemplo, dá para interagir ensino religioso com inglês, dá para interagir a arte dentro do inglês. E eu falei, eu já estou até habituado a trabalhar. Eu falei, se você der essa liberdade, eu preferiria trabalhar o inglês. Até porque eu estudo também na minha casa. E, pessoal, quando eu falei isso, se vocês... Assim, foi o momento da red flag. Até então, eu não sabia quem era aquela mulher. Eu não sabia se ela era boa, se era ruim, mas na hora que ela soltou uma resposta ali pra mim, ali foi a red flag, ali aquilo me deu um choque, sabe? Ela disse assim pra mim, olha, professor, você tem que entender que cada escola, tá? Cada escola tem a sua forma de gestão, tá? Se a outra escola lá optou pra ter o inglês, aí é com eles lá. Agora aqui não, tá? Aqui não vai ter, aqui não tinha e não vai ter o inglês só porque você quer. Tá, você vai ficar com ciências, ela falou, você vai trabalhar ciências, e é o seguinte, o bom profissional, o professor competente, o professor que tem capacidade para dar aula, ele faz a sua interdisciplinaridade
Você pode trabalhar, por exemplo, partes do corpo humano, os vegetais, temas sobre saúde, de ciência dentro do ensino religioso, dentro da arte, você pode trabalhar. Por quê? Você só consegue trabalhar se for dentro do inglês? Você é tão limitado assim? Pessoal, eu senti ali uma coisa assim, tipo, rebaixando a minha opinião, desmerecendo, desconsiderando ali a minha opinião. Eu pergunto a vocês, na opinião de cada um aqui que está ouvindo, você acha que é ruim um currículo escolar ter o inglês? Ou, na minha opinião, deveria ter inglês e espanhol. Olha, qualquer lugar do mundo, você vai na África, aqueles países da África ali, Egito, Marrocos, Nigéria, que são países muito mais pobres do que o Brasil, mas ali as pessoas falam mais de uma língua. Em certa ocasião eu conheci um egípcio, uma mulher aqui da minha cidade, uma missionária fazendo missões, ela conheceu um egípcio e casou e trouxe ele para morar aqui no Brasil. E algum dia, eu conversando com ele, mas ela traduzindo, ele fala 3 línguas. Ela me falou. Ele comentou que achou estranho quando chegou aqui no Brasil que as pessoas só falam português, só uma língua. Ele fala o árabe, que é a língua materna, né? Fala o inglês e o francês. Ele falou todos. Se você chegar no Cairo, em qualquer região do Egito, é fluente, 3 línguas. Falaram, como assim aqui não tem? Eu foi com vergonha, meus amigos. Eu falei, poxa, o Brasil é um país, assim, se a gente for considerar, eu acho que em termos de riqueza, né? Financeiramente a gente é até melhor do que o Egito. E não se fala 3 línguas aqui. Pois a mulher, meus amigos, a mulher desmereceu. E ela tava dando uma de intelectual. Ela dando uma de intelectual pra mim ali, sabe? Assim que. Porque diz que não, no documento. O documento. Ela disse assim pra mim, como é que você vai fazer um plano de aula, professor? Se não tem as habilidades, não tem os eixos, não tem. Preocupada com burocracia. Aí eu digo, olha, pois eu mesmo não tenho no documento curricular, mas eu baixo da internet. Aqui mesmo no meu computador, eu tenho o currículo do estado do Paraná, da rede de ensino do Paraná, um currículo ótimo, com muitas atividades, com muitos temas para se trabalhar do inglês para os meninos. Pois ela cortou na hora. Aqui não vai ter inglês, tá? Sinto muito. Então, quando ela me deu essa resposta extremamente arrogante, aí ali foi a red flag, meus amigos. Ali foi a red flag. Eu digo, eita. Sabe assim, chega a dar uma coisa ruim no meu peito, assim, sabe? Aquela coisa ruim. Assim, é uma energia pesada, meus amigos. Uma energia pesada. Aí ali, tipo assim, o alarme disparou. Eu digo, essa vagabunda aqui é uma narcisista. Ela é narcisista, certeza. E ali, meus amigos, à medida que eu fui... Pense assim, quando eu fui lá na salinha dela, eu já entrei com um gravador. Eu digo, essa cobra, eu tenho que conversar com ela, com o gravador ligado. Tudo aqui vai ser gravado. Primeira vez que eu fui, gravei. A segunda eu gravei. Enfim. Aí, assim, agora sim era pra entrar o que eu falei pra vocês. Eu fui fazer as minhas propostas pra ela, né? Deixa eu ficar com 3 turmas. Não, deixa eu ficar só com uma turma. E ela... O negócio dela, meus amigos, ela já estava com tudo esquematizado. Era para eu ficar trabalhando com 7 turmas em regime de exaustão. Em regime de exaustão. Ela montou um horário só para mim. Quando eu olhei na tela do computador, tava lá, professor Vitor. Aí tava lá, a disciplina distribuída lá. Uma distribuição tipo assim, onde eu ia ficar em 2 salas todo dia. Não, aqui você fica até a hora do recreio nessa sala. Porque não dava, meus amigos. Por exemplo, repetindo... Eu leciono à tarde, eu pego a turma. Ela, não, eu vou fazer o seguinte, para poder dar certo, eu jogo 2 professores para o planejamento e você fica com 2 salas. Você fica com uma até a hora do recreio e outra depois do recreio. Aí tu reveza com o professor de educação física. Né? A sala que tu ficou até a hora do recreio, na hora que você sair, o professor de educação física pega a turma e você já vai para outra sala. 90 minutos por semana para planejamento, sendo que, por exemplo, à tarde... Eu tenho o quê? Eu tenho 8 horas de planejamento. Eu tenho a quarta-feira livre e a quinta-feira livre. Pessoal, aquilo me deu uma raiva, sabe? Na hora que aquela mulher falou aquilo pra mim, que eu ia ter 90 minutos só pra eu planejar e ficar trabalhando igual um burro de carga em 7 turmas. Aí eu fiz uma pergunta pra ela, eu dei aquela respirada funda e fiz uma pergunta pra ela. Eu falei assim, mas a senhora sabe que está errado isso aí, não sabe? Digo, me responda, você tem consciência que isso que você tá me propondo aqui... errado, é ilegal?
Aí ela disse assim pra mim: não está errado, professor. A nossa professora ano passado trabalhava dessa forma. Aí eu perguntei pra ela, eu falei: essa professora era do quadro efetivo ou ela era temporária? Não, ela era temporária. Eu digo: pois aí eu falei: aí são departamentos completamente diferentes. Tipo, temporário, eu não tenho nada a ver com temporário. Eu falei: eu, como servidor efetivo, eu sigo o que está no plano de carreira e o que está na lei. Eu digo: eu tenho certeza que a senhora é consciente, mas eu vou lhe recordar. Eu falei: a senhora sabe que na rede aqui a gente segue. Eu falei: eu tenho 100 horas aulas aqui, né? Minha jornada de 100 horas mensais aqui. Eu digo: eu tenho que ter 70 horas em sala e 30 horas para planejamento. Eu falei: no mínimo eu tinha que ter um dia livre, eu tinha que ter um dia da semana livre e pelo menos o outro dia até a hora do recreio. Eu falei: aí era negociável. Era negociável a gente fazer dessa forma. Eu falei: mas você me dá 90 minutos só? Eu falei: eu não aceito, eu sinto muito, eu não aceito. Eu digo: se a sua proposta é essa, eu falei: ó, eu digo, a partir desse momento, eu digo, eu não dialogo mais com você sobre esse assunto, porque eu tentei muito conversar com a senhora aqui, mas eu tô vendo que a gente não vai chegar a lugar nenhum. Eu digo: eu vou falar com quem tá acima de você, que é a diretora aqui da escola, eu vou falar com ela agora, tá? Pessoal, quando eu falei isso, de repente eu vi um sorriso. Eu vi um sorriso cínico, um sorriso de deboche no olhar daquela mulher, sabe? Aquilo me deu um nojo, aquilo me embrulhou o estômago, sabe? Eu saí de lá e fui até a sala da Otília. Cheguei, a Otília estava sozinha. Eu nem desliguei o gravador. Eu não desliguei o gravador. Aí eu sentei com ela, respirei fundo de novo. Eu falei assim: Otília, eu falei: eu tô com um problema. Eu digo: eu tô com um problema. Pessoal, aí eu dei ali o resumo. Eu falei: ó, você falou que era para eu tratar diretamente com a Elma, né? Eu digo: pois é, eu sentei com a Elma. Eu falei: só que a proposta que ela me fez é uma proposta descabida. Eu falei: é uma proposta descabida, não tem condições. Pessoal, e ali eu botei as cartas na mesa, sabe? Eu falei: olha, eu trabalho à tarde, assim, assim. Há muito tempo eu sei que não é desse jeito aí que ela tá colocando. Olha, você é a gestora da escola. Eu falei: você tem poderes para resolver isso. Eu falei: ela tá dizendo que é para eu ficar, que o sistema é esse, né? Que o sistema é esse. Eu falei: pois eu não quero. Se for desse jeito, eu prefiro ficar mesmo na regência. Me dê uma turma. Me dê uma turma e a gente resolve essa situação. Aí novamente eu citei, eu digo: olha, eu quero só fazer um acordo aqui com você, tá? É pra gente resolver numa boa. Eu falei: me dê essa turma. Aí eu falei qual era a turma, né? Eu falei: me dê essa turma que eu te prometo que eu vou te entregar um bom trabalho. Eu falei: você não vai se arrepender, não. Pode confiar que eu vou fazer um bom trabalho. Eu falei: ela tá dizendo aí que já tem uma contratada, né? Que já tem uma contratada. O pessoal, foi quando a velha encheu a boca. Eu senti que a velha... eu não sei. Ontem eu conversei com duas pessoas que conhecem ela há mais tempo. E o pessoal até falou assim: Vitor, até que a Otília, ela não é uma pessoa ruim, ela é uma pessoa boa. Só que o problema é que ela já tá idosa, ela já tá meio cansada. Então, ela é dominada pela outra, sabe? Pela Elma. A Elma que dá o comando, que dá as cartas. E, tipo assim, ela não quer bater de frente com a Elma. Ela tá no cargo de gestora, mas meio que a outra é que manda. Ela manda e a Otília obedece. É sempre nesse sistema, pessoal. Todas as escolas por onde eu já trabalhei funcionam assim. Aí, aí ela encheu a boca e falou assim: não, essa turma não tem como ficar para você não, tá? Não tem como ficar para você porque já tem a professora fulana de tal. A fulana de tal é dela, essa turma é dela, né? Nós já dei a minha palavra, nós já confirmamos com ela que a turma é dela. Aí foi quando eu falei, eu digo: Otília, eu tenho certeza que a senhora sabe que o sistema ele funciona assim. Primeiro se faz a lotação do efetivo. Vamos lotar todos os professores efetivos. Lotou os efetivos, pronto, resolveu. Tá todo mundo bonitinho, lotado. O que sobrar, sobrou, tem essas vagas em aberto, aí vem os contratados. Aí lota-se o professor temporário, né? Para suprir. Mas a prioridade na lotação é o efetivo. Eu falei: quer dizer que eu estou sendo preterido aqui por uma contratada. Eu digo: eu sou um concursado aqui, mas aí a prioridade está sendo uma contratada. Eu digo: olha, é o seguinte, eu só tenho uma coisa para lhe dizer. Você tem eu vou te dar duas saídas aqui, querida, tá? Pra gente ficar numa boa.
ou você me lota com 3 turmas. Eu falei, porque é assim, eu sou lotado, lá na outra escola é 3 turmas, para poder bater lá a carga horária certinha, e eu ter o meu 1 dia e meio ou 2, que na verdade aqui vai ser 2 dias para eu planejar, tá? E beleza. Ou então tu me bota numa sala, e eu digo, eu quero essa turma aqui, eu quero essa sala aqui. Ou então, se você não fizer dessa forma, se você deixar essa contratada ficar, ou se ficar do jeito que aquela cidadã ali, essa tua coordenadora, fez ali, eu falei, tu pode me aguardar que não é amanhã não, é hoje, é daqui a pouco. Eu quero só que você me diga, me dê a sua resposta. Qual é a sua decisão? Que eu vou subir. Eu sei muito bem onde é que eu vou procurar e eu vou te mostrar. Se nós não vamos resolver. Uma coisa eu te digo, que vai resolver. Vai resolver. Se não for aqui, vai ser em outro lugar, vai ser nas instâncias superiores. E eu não tenho medo de procurar. Tá? Esteja ciente disso, eu não vou ter medo de procurar. Falei, porque para mim o que vai valer aqui é o que está na lei. Não é o que vocês acham, não é o que vocês têm vontade, não. É o que está lá na lei. Você sabe que tem um plano de carreira, tem lei que nos rege e eu vou seguir a lei. Não é o querer de vocês aqui, não. Pessoal, da hora que eu falei isso, a velha regalou o olho. A velha... A velha deu uma regalada de olho assim. Pessoal, ela é branca, ela é uma branca assim, meio coradinho o rosto, sabe? Meus amigos, essa mulher ficou branca. Essa mulher ficou branca, meus amigos, branca assim, o sangue sumiu do rosto dela. Aí ela disse assim, ela falou, eu vi ela meio trêmula, ela ficou meio trêmula assim com o telefone. Ela disse assim pra mim, não, professor, pelo amor de Deus, calma, eu vou resolver isso agora, peraí. Ela disse, eu vou ligar, deixa eu ligar bem aqui pra professora fulana, eu vou ligar pra ela agora. Ela, não, o senhor tá certo, o senhor tá correto, o senhor é do quadro efetivo, sim. Vamos ver isso agora. A pessoa, ela ligou, eu vi quando ela fez uma chamada, e aí a dita cuja não atendeu, né, essa contratada não atendeu. Aí ela passou um áudio, ela disse assim, professora fulana, assim que a senhora vê essa mensagem, a senhora me dê um retorno. Me ligue, ou então vem aqui na escola pessoalmente, tá? Que eu preciso sentar com você e conversar, tá? A gente precisa conversar. Aí ela falou, professor Vitor, vamos fazer o seguinte, eu lhe garanto, eu estou lhe dando minha palavra, o senhor não vai precisar. Ah, meus amigos, e um detalhe, que eu já estava esquecendo. Nesse momento, é porque assim, eu entrei na sala e estava uma mesa lá, né? Aí eu sentei na cadeira e fiquei de frente. E eu não me dei conta que a Elma estava atrás de mim. Tinha outras cadeiras assim, encostadas na parede. Pessoal, eu não escutei, assim, parece que entrou na ponta. De hora em quando eu percebia que a Otília, ela estava olhando, assim, ela desviava, ela tirava o olhar de mim e olhava para um lado, mas eu pensei que ela estava olhando, era por a janela, alguma coisa assim, era a outra atrás de mim. A mulher estava escutando a conversa, atrás de mim, e eu não tinha percebido. Só depois, assim, que quando eu levantei da cadeira, assim, que eu virei, foi que eu percebi que ela estava sentada atrás. Ela foi ouvir a conversa. Aí a Otília disse assim, não, professor, você pode ficar sossegado que a gente vai resolver da melhor maneira, tá? Da melhor maneira. O senhor pode ficar lá, pode ficar ali cumprindo seu horário, organizando alguma outra coisa, que assim que eu tiver o contato aqui com a professora, eu vou tomar uma decisão aqui, eu já lhe passo, né? Pessoal, aí eu voltei lá para a biblioteca, né? Fiquei lá, liguei meu computador, eu fiquei montando as aulas da escola da tarde, que eu não tinha feito ainda. Digo, estou aqui livre, vou organizar minhas aulas da tarde. E fiquei ali organizando. Quando deu 10h30, olha, tudo isso, esses fatos aconteceram ali entre 8 e 9 da manhã, né? Quando foi 10h30, ela entrou. A sala fica fechada, que é climatizada, né? Ela abriu ali a porta. Aí ela chegou assim com um sorriso, a Otília, né? A velha. A Otília entrou e falou assim, oi, toda boazinha comigo, pessoal, toda boazinha. Oi, meu lindo, tudo bom? Como é que tá tudo bem aqui? Ela, olha, deixa eu te falar, já decidi. Você vai ficar com a turma. Pessoal, ela me lotou. Na verdade, eu não sei como foi que ela fez lá, que ela me lotou. Por enquanto, deixa quieto, mas entenda assim. Foi uma turma dos maiores. Era a turma que era dessa contratada lá, né? Ela falou, você vai ficar com essa turma aqui, tá? E eu já entrei em contato com a professora. A situação da outra professora, agora é eu e ela, né? Eu e ela, a gente vai ver como é que faz.
como é que eu encaixo ela aqui direitinho, mas você já está lotado. Você pode montar suas aulas, professor, e olha, você fez certo, professor. Você fez certo. Obrigado, você foi lá, conversou comigo. Eu tô aqui mesmo para isso, é para resolver as coisas, tá? Se precisa tudo, ó, qualquer problema que surgir aqui, eu tô ali na sala. Você pode ir lá, sentar e conversar comigo. Que a gente tá aqui para ajudar, para resolver. Aí eu falei, muito obrigado. Eu falei, pode ter certeza, a gente vai ter sim uma boa parceria. E ali ela saiu, meus amigos, ela saiu. Pessoal, quando... Eu fiquei olhando a hora aqui. Faltava 5 minutos para 11 da manhã, eu digo, tá na hora de eu ir embora, né? Peguei a mochila. Pessoal, quando eu fui montar na minha moto lá no pátio, a gente entra assim e bota num canto lá que tem sombra. Eu fui montar na minha moto, a Elma também estava com uma moto. Não, uma moto não, ela estava de pé. Na verdade, ela estava próximo de uma moto conversando com uma professora, uma outra mulher lá, né? E aí, pessoal, essa mulher nem olhava na minha cara. Sabe assim, quando a pessoa tá emburrada mesmo de bico, ela já é meio bicuda, tava com aquele bicão assim. Aí eu montei na moto e falei assim pra ela, eu falei, Elma, amanhã eu tô aqui, viu? Amanhã eu tô aqui de novo. Eu falei, depois a gente conversa aí pra ver as questões do planejamento. Pessoal, ela virou a cara pra mim assim, sabe? Ela virou a cara pra mim. Eu senti que ela ficou com raiva. Ela ficou com muita raiva daquilo ali. Porque eu confrontei. Eu conheço uma professora aqui na rede de ensino que eu sei que ela já trabalhou junto com essa mulher. Eu sei. Muito tempo atrás ela deu aula nessa escola. E eu liguei. É uma mulher que eu não tenho nem muito contato, mas através assim do grupo, eu mandei uma mensagem. Foi no horário de almoço ontem. Eu falei, oi fulana, eu queria muito conversar com você um pouquinho. Você tá podendo atender uma ligação? E ela pode ligar. Aí eu liguei, eu falei, eu te prometo aí uns 10 minutos. Acabou que eu fiquei quase meia hora com essa mulher conversando no telefone. Pessoal, eu contei pra ela o que aconteceu. Eu digo, olha, eu não vou dizer que é uma amiga, mas é uma pessoa assim que a gente tem um coleguismo, né? Pessoal, quando eu falei, eu vou falar pra vocês o que foi que eu ouvi dessa mulher. Ela disse assim, olha, na verdade, quem é mais antiga nessa escola, no quadro funcional lá, é a Elma. A Elma, desde que ela passou no concurso, eu acho que ela é do concurso que eu passei, ela assumiu acho que em 2010, ela falou, desde que ela assumiu o concurso, que ela tá lá, ela nunca saiu de lá. Ela era professora, tem pouco tempo que ela tá no cargo de coordenadora. Já a idosa lá, né, a Otília não, ela trabalhava noutra escola e tem pouco tempo. Tem pouco tempo. Tipo assim, quando ela chegou nessa escola, a Elma já trabalhava há muito tempo. Tipo assim, a Elma já tinha seus 8 anos que trabalhava lá. A Otília, se tiver 5 anos, é muito que ela tá lá, né? Então, assim, na verdade, a Otília tem medo dela. A Otília se sente até um pouco submissa a ela lá dentro. Aí eu até falei, eu digo, agora tá explicado porque que a escola decaiu. Eu lembro que aquela escola já foi uma escola grande, uma escola com muitos alunos, funcionava 3 turnos, e eu digo, hoje tá lá o fiasco, né? Aí ela falou assim, ela disse, olha, assim, eu já trabalhei lá e eu vou te falar, ela é extremamente autoritária. Ela disse, olha, até que a velha, não veja com muito maus olhos a velha, não, a Otília. A Otília até que ela é uma pessoa, eu nunca vi falar que a Otília andou prejudicando ninguém, que ela andou ferrando com a vida de ninguém, ela já deu aula em outras escolas, ela já foi até diretora de outras escolas aqui. Mas assim, o problema maior é a Elma. A Elma. Ela que é a víbora. Ela disse, tu pode ter certeza que ela odiou, porque a maioria dos professores não tem coragem. É difícil um professor ter essa coragem que você teve, né? Porque você teve peito, você botou o pé na parede, sabe? Eu não aceito. Você não aceitou a imposição dela, né? Isso aí foi um teste. Ela fez um teste para ver se tu ia ser submisso a ela e você não aceitou. Então, assim, só que eu vou te dar um conselho. Como você bateu de frente, você já é o inimigo dela. Você já é o inimigo dela, sabe? E assim, tudo o que ela puder fazer para te derrubar ali dentro, tudo que ela puder fazer para te prejudicar, ela vai fazer. Ela disse, durante os tempos que ela já... ela nem era ela não era nem coordenadora, ela conseguia derrubar pessoas ali de dentro daquela escola. Dizendo a mulher, assim, quando ela cita que tem pouco tempo, é um pouco tempo assim, de uns 5 anos para cá. Foi tipo uma parceria.
A Otília já tinha muita experiência como diretor. Não, eu vou me candidatar aqui, vou ser diretora e tu vai ser minha coordenadora, né? E aí elas estão já há muito tempo nessa função. No mínimo aí uns 5 anos. Ela disse, eu já vi. Ela falou, inclusive ela falou, eu mesma saí de lá, muitos professores já saíram. Você pode ver que é uma escola que não para funcionário lá. Pessoal, eu fui lá hoje. A escola não vai ter aula essa semana porque não está composto ainda o quadro de pessoal ainda para trabalhar lá. Por exemplo, ontem eu já dei aula na escola que eu trabalho à tarde. As outras escolas já estão funcionando e lá está travado ainda. Ela falando lá, já passou muita gente trabalhando, porque ela é autoritária, ela não quer respeitar a lei, ela não quer fazer as coisas dela, ela quer fazer do jeito dela. Você tem que ser lá para tudo. Eu vou te dizer, para tu se dar bem com ela, para tu trabalhar numa boa com ela, você tem que ser obediente. Sabe? Ela mandar e você obedecer. E aí já de cara tu não obedeceu. Tu foi lá para bater de frente com ela. Então assim, tome muito cuidado, muito, muito cuidado. Então, o pensamento dividido, meus amigos, que eu falo é esse, é porque eu sei que ontem eu venci, né? A Otília foi lá, resolveu direitinho, cedeu, eu vou ficar agora com minha jornada de trabalho. Só que eu sei que eu tenho um inimigo hoje ali dentro. Eu tenho um inimigo e eu não vou mentir para vocês, hoje eu sinto um certo medo daquela mulher. Porque eu fico pensando assim, para essa mulher forjar uma falsa acusação, uma falsa acusação de crime, inventar que eu fiz algo de ruim com o aluno, que eu prejudiquei, que eu ferrei a vida de um aluno ali dentro da escola, que eu assediei ela, que eu ameacei ela, qualquer coisa. Ela pode inventar ali contra o meu nome para se vingar. Para se vingar. Aqui está a prova, meus amigos, quando eu falo que não existe ambiente de trabalho, essa coisa assim, eu vou para tal lugar e quando eu chegar lá vai ser bom, né? Não, se eu trabalhar direitinho, fizer o meu trabalho direito, tomar cuidado com o que eu converso, não vai ter problema. Vocês viram que ontem eu cheguei lá já de cara. Já de cara a mulher já me arma uma dessa, né? E eu vou deixar aqui algumas perguntas para vocês. Hoje, assim, um motivo que me deixou também feliz foi que eu detectei. Se fosse em outros tempos, meus amigos, eu já ia ter outro pensamento. Eu ia ficar assim, oh meu Deus do céu, é melhor eu aceitar, né? Eu vou fazer mesmo do jeito que ela tá mandando, vai ser cansativo para mim, mas é melhor do que eu bater de frente. Porque se eu bater de frente, essa mulher vai me perseguir aqui dentro. Aí se eu tentar agradar ela vendo, não, ele tá tentando me agradar aqui, ele tá fazendo as coisas direitinho, eu vou deixar ele quieto aqui, né? Eu não vou fazer mal para ele. Só que é o contrário, meus amigos. Quando mais elas percebem que a pessoa não bate de... Ou quando mais a pessoa se põe submisso a elas, mais maldade elas fazem. Mais maldade elas fazem. Eita, meu gato tá carente. De novo, subiu no meu colo. Eu sentei aqui na cadeira. Queria que vocês vissem ele aqui. Tô aqui fazendo um cafuné nele. Eu vou deixar... Vamos lá, as perguntas, né, pessoal? Assim, comentem aí. Qual a visão de vocês? Vocês acham que eu fui bem? Foi bom a forma como eu questionei? Na visão de vocês, qual foi o objetivo dessa mulher quando ela armou isso pra mim? Assim, qual era o propósito dela por trás? Como é que vocês acham que ela está se sentindo agora? Depois de uma dessas, depois de eu ter... Ei, Xaninho, querendo subir na minha mesa. Peraí. Fica aqui, rapaz. Eu tô quase terminando o podcast, pessoal. Então, assim, qual era o objetivo dela? E, assim, como é que ela tá se sentindo? Como é que você acha que ela vai ser comigo daqui pra frente? Você acha que ela vai encarar assim, porra, esse aqui eu tenho que deixar, esse aqui eu não posso mexer, não. Esse aqui eu não posso mexer, tem que deixar ele em paz, deixar ele fazer o serviço dele pra lá. Ou vocês acham que ela vai estar armando? Outra pergunta também que eu fiquei, que tá na minha mente, assim, por exemplo, a Juraci foi uma diretora que ela cometia seus ilícitos e ela era assim, depois que ela tomava uma decisão, ela ia até as últimas consequências. Nem que aquilo tornasse público, nem que ficasse escandalizada, nem que fosse parar na justiça, mas tipo assim, eu vou manter, eu não volto atrás na minha decisão. Já ontem, eu lhes pergunto, por que a Otília... Por que a Otília não ficou do lado da outra?
Ali eu vi que é um conchavo, mas é um conchavo não muito forte, porque se fosse muito forte, ela diz assim, aqui pode dar o diabo, mas eu vou manter o que a minha amiga, né, a minha amiga Elma, se ela falou que é assim, pois vai ficar assim. Tá? Se você quiser trabalhar aqui, eu lembro, pessoal, isso aconteceu comigo em 2015, a diretora me botou para lecionar à noite, 60 horas aulas à noite e não lançava na frequência. E a Juraci, na época, era só coordenadora e a Catiúcia era a diretora. E eu lembro que eu fui conversar com ela e eu falei, Catiúcia, tu vai deixar desse jeito aqui? Eu falei, porque tá. E ela não vai. Ela disse, foi a Juraci que determinou para me fazer assim e vai ficar desse jeito. Vai ficar desse jeito. Se quiser trabalhar aqui, é assim. Você vai trabalhar de graça aqui à noite. Eu trabalhei, meus amigos, na época eu não tinha o amadurecimento que eu tenho hoje. Eu trabalhei 5 meses, de fevereiro a junho, de graça, à noite. Aí somente em agosto foi que eu tomei a atitude de denunciá-las, né? Eu fiz um documento e denunciei junto à secretaria. E eu lembro que eu botei no documento, eu digo, se não resolver por aqui, eu vou lá na Justiça do Trabalho e vou denunciar. Eu estou em regime de trabalho escravo aqui, trabalhando de graça e ainda sofrendo ameaça dentro do local de serviço. E eu lembro que a autoridade competente na época me chamou e falou, não, não, não. Foi a mesma reação que a Otília teve ontem. Na época, era até um homem. Ele falou, não, 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 mas se tu levar na Justiça do Trabalho, quem vai responder não é ela, sou eu. Eu que vou responder lá. Então, vamos resolver isso aqui agora. E resolveu, na época. Eu saí daquela situação. A pessoa até falou, você tinha que ter trazido essa questão, era logo no início. Por que você esperou tanto tempo? E ontem, na hora que eu falei para a Otília, eu digo, se você não resolver aqui, não tomar uma decisão correta, eu vou partir para as instâncias superiores, tá? Mas que vai resolver, vai. E a mulher ficou amarela. Eu pergunto para vocês, por que a Otília não deu sustentação para a decisão tomada pela amiga dela, igual a Juraci fez? A Juraci sustentou naquele tempo, foi até o fim, mas foi parar na justiça, né? Não foi punida como deveria ser, a gente já sabe como é que funciona o sistema, mas tomou a decisão. A pergunta basicamente é essa, né? Por que ela deixou de ficar do lado da Elma para ficar do meu lado? Eu acho que ela não ficou do meu lado assim por uma questão de amizade, não foi isso, assim, ele é meu amigo, eu gosto dele e tal, não. Foi por outro, assim, terá sido aí, creio eu, por outro motivo. Eu estou perguntando aqui, claro que eu tenho na minha mente, né, mais ou menos o que pode ter sido, mas eu gosto de ouvir as opiniões de vocês para ver se confere. Para ver se confere, né? Eu acho que era isso, meus amigos. Assim, fiquei feliz, eu acho que eu saí vencendo ontem. Foi estressante, foi desgastante, mas eu venci. E assim, o que vocês acham que vai acontecer para frente aí, né? Você acha que a Elma vai me deixar quieto, vai me deixar em paz, ou você acha que ela ainda vai aprontar mais? Eita, meu gato tá querendo me morder aqui. Eu gostaria que vocês participassem, tá? Deixa aí o seu comentário. A vida é feita disso, meus amigos, de desafio. Mas eu fiquei assim, em vez de eu me vitimizar, em vez de eu chorar pelos cantos, ai, coitado de mim, coitadinho de mim, que essa mulher já tá me perseguindo. Não, eu fui pra cima. Hoje eu tenho o seguinte entendimento. Eu penso assim, poxa, eu tenho meu vínculo efetivo, eu lutei para isso, eu não sou empregado delas, elas não são minha patroa, elas estão ali como coordenadoras, como gestoras, né? Mas assim, o poder delas sobre mim vai até um certo limite, né? O direito e o poder dela termina bem onde começa o meu direito, né? E ali, na minha visão, é o tal do vai que cola. Eu vou jogar essa daqui, vamos ver se cola. Ela estava contando que ia colar. E quando viu que não colou, voltou atrás, né? Eu acredito também que esse teste foi aplicado para saber... Pessoal, eu digo para vocês, se eu tivesse tolerado, se eu tivesse aceitado aquela proposta, aí sim eu posso dizer para vocês com certeza, eu ia ser feito de saco de pancada. Daí a pouco essa mulher ia estar na porta de sala me dizendo desaforo na vista de aluno,
ali ia estar criando mais trabalho além do que a minha atribuição para eu estar fazendo mesmo para humilhar, para pisar. Eu vou te fazer de escravo aqui dentro, sabe? Porque todo abusador, ele precisa de ter um saco de pancada. Pronto, eu abri a porta aqui pro meu gato sair. É isso aí, meus amigos. É isso aí. Obrigado aí por terem me ouvido. Sou muito grato aí. Muito dessas minhas atitudes hoje são frutos daquilo que eu aprendi ao lado de vocês aqui no canal, né? Tô sempre aprendendo. E é isso aí. Que essa lição, né, que eu trouxe hoje aqui, essa experiência, sirva não só para mim, mas para todos nós, né? Todos nós aqui, né? Você aí no seu ambiente de trabalho, seja esperto, viu? Não deixa os narcisistas, você estando no seu direito, faça igual eu fiz, né? Com o gravador ligado, eu fui para cima e cobrei. Ninguém faria isso por mim. Então quem tem que me amar sou eu, quem tem que cuidar de mim sou eu, quem tem que ter dó de mim sou eu. Quem tem que me proteger sou eu, porque se eu não fizer isso, ninguém vai lá, ninguém iria tomar minhas dores para ir lá brigar com essa diretora por minha causa, né? E nem com essa coordenadora. Deixa aí os seus comentários, tá bom? Foi muito gostoso ter vencido essa batalha ontem. E sei que outras virão, mas estamos juntos aqui, né? Vocês são o meu ponto de apoio aqui. Bye, bye.